Boa noite. O meu nome é Luciano, tenho 26 anos de idade e eu vou relatar um fato que aconteceu comigo no ano de 2018 na cidade de Conselheiro Pena, Minas Gerais. Essa é uma história verídica, onde eu contarei a minha experiência sobrenatural. Apesar de vir de uma família católica, sempre fui uma pessoa fascinada por assuntos do mundo espiritual. Eu e o meu amigo Lauro ficávamos enlouquecidos com histórias sobre ocultismo. Lauro e eu crescemos no mesmo bairro e estudamos na mesma escola desde o primário. Eu continuei os estudos e fiz o curso técnico e me ingressei na Faculdade de Engenharia de Minas. Já o Lauro, ao contrário de mim, parou de estudar na 8ª série. Não gostava de trabalhar, estudar e nem mesmo frequentar a igreja. Para falar a verdade, eu também só estava na igreja quando era convidado para ser padrinho de casamento de algum amigo. O tempo foi passando e Lauro começou a perceber que seus amigos e colegas prosperavam. Um conseguiu se formar engenheiro, o outro comprou uma casa, o outro se casou e formou uma família. Porém, Lauro continuava na mesma situação de sempre, desempregado, sem estudo e sem ocupação. Na verdade, sem propósito de vida. Embora não gostasse de fazer nada, Lauro era bem ambicioso e por isso escolheu um caminho que pensava ser mais fácil para vencer na vida. O meu amigo colocou na cabeça que se descobrisse como fazer um pacto de riqueza, venderia sua alma ao diabo para ter uma vida afortunada, regada de dinheiro e mulheres. Obcecado pela ideia do pacto, Lauro passava o seu tempo pesquisando sobre o assunto, visitando terreiros de candomblé e umbanda, participando de sessões de mesa preta, na tentativa de encontrar alguém que lhe ensinasse o macabro ritual. Ao contrário de mim, Lauro, além de preguiçoso, era bem ambicioso e não tinha medo de nada. Eu sempre fui muito medroso com essas coisas, mas como Tomé, eu só acreditava vendo, e o meu problema era que a curiosidade falava mais alto. Por isso, eu sempre estava atrás do Lauro, para ver se as suas experiências dariam alguma coisa. Lauro me chamava para ir a lugares abandonados durante a noite, e lá ele acendia velas vermelhas e pretas, e ficava chamando pelo diabo. Dizia que desejava fazer um pacto, gritava para que o diabo aparecesse, pois o mesmo estava disposto a vender a sua alma, e eu sempre ficava à espreita, como um aprendiz de feiticeiro, me tremendo de medo e observando a tudo atentamente. Enquanto Lauro gritava chamando pelo diabo, eu rezava o terço para que ele não aparecesse. E Lauro quase me batia quando olhava para trás e me via ajoelhado rezando o rosário e fazendo o sinal da cruz a todo momento. E como nada dava certo, a culpa sempre caía nas minhas costas. O Lauro repetia esse mesmo teatro demoníaco nas encruzilhadas, dentro de matas, à beira de cachoeiras e até cemitérios. Chamo de teatro porque chegava a ser até engraçado, já que o Lauro se dava o trabalho de fazer uma maquiagem específica para o momento. O ritual era sempre o mesmo. Ele acendia velas pretas e vermelhas e as organizavam em forma de círculo. Ele se ajoelhava em meio às velas e ficava chamando pelo demônio e dizendo: "Apareça, meu amigo diabo, a qualquer hora e a qualquer dia, para fazermos um negócio. Eu quero ser seu sócio, me ajude a ganhar na loteria. Em troca, eu lhe darei a minha alma. Faça dela o que quiser, não ligo de me tornar seu cavalo, desde que me dê dinheiro e mulheres." Embora eu nunca desejasse acordo com ninguém, o Lauro tinha atrevimento suficiente de pedir por ele e por mim. Eu sempre estava de longe olhando, com o terço em minhas mãos, e tremendo de medo, imaginando que o encardido poderia dar as caras a qualquer momento.
Enquanto o Lauro pedia para o diabo aparecer, eu ficava no meu canto pedindo proteção divina, porque eu só queria ver se ele apareceria, mas eu não queria negócio algum com o chifrudo. De vez em quando, a gente percebia um vento gelado, um cheiro de podre, barulho de galhos se quebrando, mas nunca víamos nada que pudéssemos ter a certeza de que não era coisa de nossa cabeça. No fim, íamos embora contrariados, e Lauro, já desacreditado, voltava xingando palavrões até chegar em casa, chamando o demônio de diabo de meia tigela, dizendo que nunca viu um diabo ter medo de gente. Quando retornávamos para casa, a minha mãe brigava muito com a gente. Os seus sermões eram rotineiros e desgastantes. Dizia que o Lauro estava no caminho errado e que quem desejava ter um pacto com o diabo não era uma boa companhia. Por isso ela tentava proibir que o Lauro e eu continuássemos amigos. E de fato, a minha mãe não estava errada, e os seus conselhos me deixavam dividido entre romper a amizade com o Lauro ou acompanhá-lo até o fim em suas maluquices. Porém, o que a minha mãe não sabia era que alguns meses atrás eu e o Lauro estávamos bêbados e acabamos fazendo um pacto de sangue para selarmos a nossa amizade eterna e, de quebra, nos comprometermos a estar sempre ao lado um do outro, na nossa busca incessante por uma experiência sobrenatural que nos fizesse arrepiar os cabelos. Em minhas orações, tanto eu quanto a minha mãe sempre pedíamos por Lauro. Afinal, ele foi criado praticamente no quintal da minha casa. Éramos vizinhos desde criança e, no fundo, eu sempre senti pena do meu amigo, pois o Lauro sempre ficou sob os cuidados de sua avó, a dona Mariquinha. Ele foi criado sem pai, a sua mãe morreu de overdose e o seu único irmão cumpria pena por estupro num presídio da região. Certa noite, eu estava em casa me arrumando para me encontrar com a minha noiva, quando o Lauro, eufórico, me chamou no portão. Olhei da janela e Lauro fez um sinal para que eu abrisse logo o portão, porque eu mesmo tinha algo importante a contar. Me certificando de que a minha mãe não estivesse ouvindo, Lauro me contou baixinho que estava sentado no banco da praça, aguardando a uma partida de futebol. Quando que, do nada, um senhor se aproximou e disse que tinha um recado da espiritualidade para mim. Esse senhor, sem se identificar, já foi logo dizendo que todo negócio se faz. Porém, não era nada simples ter um encontro face a face com o diabo. E que ele também não era como diziam. Ele não tinha chifres e nem pé de bode ou rabo ou tridente. O misterioso homem então lhe ensinou um ritual para ter riquezas. E disse ainda que pactos como esses devem ser sempre feitos em uma segunda-feira, pois o feitiço é muito mais poderoso, e não às sextas-feiras como todo mundo acredita. Ao final, olhou dentro dos olhos do Lauro, abriu um largo sorriso e repetiu a frase: todo negócio se faz. O misterioso homem então se levantou e foi se afastando, pedindo para que o Lauro não olhasse para trás. Então Lauro continuou sentado no banco da praça, sem saber o que pensar e o que fazer, achando tudo aquilo muito estranho. Minutos depois, o mesmo se levantou e perguntou a uma senhora, que observava o seu neto no banco ao lado, se ela havia visto para onde o homem com quem acabara de conversar havia ido. E, para sua surpresa, a senhora respondeu a Lauro que não havia homem nenhum conversando com ele. Na verdade, ele estava conversando sozinho. O feitiço era o seguinte: o Lauro precisava ir a um velório e permanecer a noite toda no local. Antes do enterro, era preciso colocar 3 moedas antigas dentro da boca do defunto. Assim, aquela alma seria comprada e escravizada por quem colocasse as moedas, trabalhando por toda a eternidade para que o seu comprador conquistasse riqueza, poder e mulheres. No dia seguinte ao enterro,
O comprador da alma deveria ir ao cemitério onde o defunto foi enterrado, exatamente à meia-noite, recitar as seguintes palavras em seu túmulo: Você agora é o meu servo e trabalhará para me dar riquezas, poder e mulheres por toda a eternidade. Em seguida, Lauro deveria sacrificar uma galinha preta, beber um pouco de seu sangue e acender velas pretas aos pés do cruzeiro, pedindo a intercessão do diabo. Como no dia seguinte seria uma segunda-feira, Lauro já me intimou para uma peregrinação pela cidade à procura de um velório, para que pudéssemos colocar à prova o feitiço aprendido. Entregou-me 3 moedas antigas e pediu para que eu as guardasse comigo, pois eles certamente as perderiam, e foi embora contando os segundos para que chegasse o dia seguinte.